Salve, rapaziada, JR aqui. Voltamos depois de um tempo, né, cara? Vida de gente normal, não é fácil, vocês estão ligados. Vocês também são, né? Mas a gente tem que lutar e continuar, né? Então bora pra luta. Eu tô falando de The Last of Us, cara. Finalmente, falando da série. E por que que você não deve esperar nada da série, cara? Assim, resumidamente, tá seguindo os passos do segundo jogo. Ah, já posso fechar o vídeo? Não, fecha não, filho, fecha não, vem até o final, pera aí. Cara, eu vou explicar por que o enredo do segundo jogo vai ser prejudicial até pra série. E assim, pra quem não curtiu o segundo jogo, simplesmente não vai assistir a série, cara. E tem gente assistindo esperando que ela mude o enredo. E provavelmente já não vai mais mudar, né? Não muda, cara. Tipo, lógico, a gente não tava esperando que o Joe ficasse vivo, nem nada. Porém, a série tá seguindo o mesmo enredo do jogo. O que alguns queriam, né? Alguns jogadores que gostaram do segundo jogo queriam. Outros jogadores que não gostaram do segundo jogo tava nem aí mais pra isso daí. Todo mundo já sabe como vai se desenrolar a história. Porém, ela vai se estender, né, cara? É uma série que tende a se estender pra terceira temporada. Você fica imaginando, pô, os acontecimentos do segundo, né? Episódio da série da segunda temporada, tipo, tá pra acabar, cara. Quando você olha assim. Não, mano, não tá pra acabar. Porque assim, galera, o enredo do primeiro jogo se estende entre o Joel e a Ellie e como eles sobrevivem num mundo distópico lá. E o Joel tem que entregar a Ellie porque ela é a única que tem a cura, a única imune, né? Não dá pra dizer que ela tem a cura, porque não dá pra replicar um negócio desse de uma pessoa só. Se eu fosse fazer a história, eu abordaria de uma forma diferente. Eu colocaria pelo menos mais uma pessoa pra ter a cura, pra ter esse embate. O que poderia rolar no terceiro jogo, porém a cagada já tá feita já, cara. Tipo, o segundo jogo foi tão ruim em termos de história que a franquia morreu. Entendeu? Eu não tem, o jogador não tem motivo pra jogar, entendeu? Tem vontade, não tem. E o pessoal se ilude falando, pô, é The Last of Us, é nome grande, cara. O nome grande de The Last of Us veio do primeiro game. E só, cara, o segundo game é muito divisivo, muito controverso. Puxa na sua memória aí, como é que era antes? Como é que era antes de tudo isso? De tudo do segundo jogo? Como é que era? Cara, era muito difícil alguém não gostar do primeiro jogo, cara. Era muito difícil. Você achava alguém, era só elogiar o jogo. Era só elogio. Todo mundo elogiava. Era muito difícil alguém falar, nossa, eu não gosto desse jogo, esse jogo é uma porcaria. É muito difícil achar alguém. Era muito. Era tipo unanimidade que o jogo era bom. O jogo realmente era bom. Porém, cara, o enredo do primeiro é tão bom por causa de tudo que se casa com ele. Tudo que você vê no game casa muito bem com o enredo, entendeu? O mundo pós-apocalíptico eles colocaram direitinho como era, tá ligado? Não só o mundo, os acontecimentos dentro da história, a Ellie ser a cura, é um motivo da jornada, porque a Ellie, ela é protagonista, porém ela é o motivo da jornada, entendeu? Então o protagonista é o Joel. E o que aconteceu no primeiro game, em termos de história, que o Bruce Stanley era o principal, né? Principal diretor do The Last e da Naughty Dog na época. Ele saiu depois de Uncharted 4, que foi o melhor Uncharted da franquia Uncharted, pra mim, né? Tem muita gente que gosta muito do 2. Porém, quem saiu nesse meio termo também, que era roteirista de Uncharted 4 na época, ela saiu também. E ela foi roteirista do Uncharted 2, tá? Ela saiu exatamente no Uncharted 4. Eu esqueci o nome dela, é uma roteirista da, da Naughty Dog. Eu vou estar colocando o nome dela aí quando eu achar aí, quando estiver editando o vídeo. E ela saiu também. Então, assim, os dois principais saíram. E assim, ela saiu meio que brigada com o Neil Druckmann, né? Que é o maluco meio narcisista que tem na Naughty Dog. Todo cara que trabalha lá fala esse maluco aí. E que é difícil trabalhar com ele porque, bom, narcisista é narcisista, né? Já dá pra saber o que ele pode fazer com uma obra, no caso, tá? Então,
Meio que é do jeito dele, e se não for, assim, a ideia do Druckmann não era ser o Joel como o principal, né, como o protagonista. Pelo menos não é a ideia que ele quer passar. Muita gente defende que a Ellie é a protagonista e que você joga com o Joel. Você pode até defender essa tese, mas tudo que se passa no primeiro game é que o Joel é o protagonista, tá? E por que a história do primeiro é tão boa? É porque é muito simples. A história do primeiro é simples. Apesar de algum dos fatos que ocorrem no primeiro game serem bem elaborados e até surpreender o jogador em alguns fatos assim que ocorrem no primeiro game, de forma positiva, principalmente o arco com a Ellie, muito positivo, aquele arco é muito bom. Eu não tô falando da DLC não, tá? Eu tô falando do arco dentro do game dela. Você joga com ela. E toda a jornada que incube o Joel e o dilema dele de não querer ir ou ir, entendeu? E ele ser motivado a ir por causa da Ellie. Acontecimentos ocorrem na vida do Joel, ele não quer saber de mais nada. E o legal da história é o porquê dele ir, o porquê dele mudar, a mudança. Tá, no Joel. Isso é muito legal no game, tá? O segundo game não respeita em nada o primeiro, cara. Ele ignora muitos fatos que ocorreram no primeiro, principalmente em decorrência dos vagalumes, tá? Que é a organização que quer fazer a cura. Você está levando a Ellie para eles. E muitos dos fatos que mudam no segundo game é que os vagalumes são colocados como heróizinhos, quando na verdade eles são vilões, no caso, tá? Mas assim, e muda tudo. O segundo ignora tudo, muda algumas coisas, querendo passar que os caras são gente boa, que os caras querem fazer só a cura, quando na verdade tipo, muitos atos de egoísmo. Assim, aqui vai ter um spoiler do primeiro game, tá? Se você não quiser ouvir isso aí, pula, tá? Assim, no final do primeiro game a gente chega nos vagalumes e vamos entregar a Ellie para os vagalumes, para eles fazerem a cura e tal. Porém, lá eles chegam, o Joe e a Ellie chegam, e eles são abordados de uma forma muito agressiva, entendeu? Uma forma muito... Há quem vai defender que os caras não conhecem a conversa, tá? Conversa. Porque em áudios os caras já... Os vagalumes, eles já viram que poderia ser a Ellie, então não tinha por que abordar daquela maneira. A Ellie se afogou, o Joe tava salvando ela, e o Joe é nocauteado, e a Ellie é levada, sequestrada no caso, tá? Então também tem esse parâmetro de que a Ellie não escolheu na hora, tá? Não deram esse sistema de escolha pra ela. Ela escolheria, é tudo teoria, tá? Porque na hora mesmo, ela poderia escolher ou não, tá? Mas não deram esse benefício da dúvida pra ela. Iam matar a Ellie sem ela escolher. Por mais que no segundo jogo coloque que ela escolheu morrer pra fazer, por mais que se coloque isso no segundo jogo, analisando o primeiro, não deram o benefício da dúvida pra Ellie, tá? Nocauteiam o Joel, levam a Ellie e depois avisam o Joe que ela vai morrer. E que se ele tentar fazer alguma coisa, ele leva a bala. E aí, ouvindo isso, o que você faz? Ó, tua filha vai morrer e se você se mexer, você morre. Exatamente isso que acontece. Então, assim, pintam muito os vagalumes de heróis, quando eles, na verdade, não são nada disso. O pai da Abby mesmo é um NPC qualquer. Um NPC qualquer, não tinha a menor história sobre ele, não tinha no primeiro game. Assim, ele teve uma certa importância, porém uma certa importância negativa que deu ao jogador a certeza de fazer aquilo, a certeza de matar ele e salvar ele. Os áudios que ele deixa, ele trata ele como se fosse um hospedeiro, ele fala desse jeito da Ellie. Ele não fala o nome da Ellie, ele simplesmente fala hospedeiro. No segundo game também evidencia isso, também evidencia o egoísmo. Ninguém tava pensando na Ellie naquele momento, nem a Marlene, nem o pai da Abby, e a própria Abby, que aparece também nesse diálogo no segundo game, falando hipocritamente que aceitaria de bom grado. Todo mundo aceitaria, né? Você que tá na maca, né, bonita? Porém, o pai da Abby se comporta mais como um cientista que quer um prêmio Nobel do que um cara que pensa em solucionar os problemas da melhor forma possível. Não foi nem sequer pensado. Até porque eles tinham acabado de chegar e ele falou, tem que matar ela porque não dá. E que pesquisa rápida é essa que o cara fez? Do nada o cara fez isso. E falou, não, só dá assim se ela morrer. E é isso.
Eu falei, pô, mano. Aí o Joey fala, mano, acha outra pessoa. E é meio contraditório não ser só a Ellie que consegue a cura. E o enredo do segundo jogo não trabalha isso, entendeu? Tipo, o enredo do segundo jogo, ele desperdiça tudo. Ele desperdiça todas as oportunidades de fazer um enredo legal sobre o pós-apocalíptico, sobre a cura. A cura da Ellie é irrelevante no segundo game. Não interessa mais ela ser a cura, ela ser imune. Não interessa. Em alguns momentos no game ela vai até se beneficiar disso, porém nada. Não interessa mais. Então não é o principal enredo do game. O principal é uma vingancinha particular que, pra mim, é uma desculpa esfarrapada pro Neil Druckmann tirar o Joel, porque o Neil Druckmann nunca quis o Joel de protagonista, então ele queria cortar logo direto, tipo, mata logo, porque eu não quero esse cara. O protagonista é a Ellie e assim, e nem a Ellie ficou legal de protagonista, porque é muito mais legal você jogar com a Abby. É muito mais legal você jogar com a Abby. Então assim, o enredo do segundo game passa a ideia de que a Abby é legal, que o que ela fez foi certo, quando na verdade, se você jogar o primeiro game, reparar tudo que tem nele, documentos sobre os vagalumes, o áudio do pai da Abby, o áudio da própria Marlene, que só queria que as coisas acabassem, nem pensou na Ellie direito. Simplesmente falou, nossa, só quero que as coisas acabem. E mandou matar a Ellie. Poupou a vida do Joel, que foi o único erro dela, né? E deram a ordem, tá? Pra matar o Joel. E a líder dos vagalumes era a Marlene. Quem que deu a ordem? Os únicos chefes, assim, colocados no The Last of Us, dos vagalumes é a Marlene e o pai da Abby como chefe dos cirurgiões. Só eles. Quem que deu a ordem de matar o Joel? Tudo se presume, tudo que o jogo dá a entender é que foi ou soldados com a Marlene ou foi o próprio pai da Abby. Eu acho que não foi o pai da Abby, até porque ele não é soldado. Porém, o jeito que abordaram o Joel culminou naquele fim lá, tá? Então, assim, o jeito que abordaram o Joel foi o mesmo jeito que o soldado abordou ele e a filha dele, que culminou na morte da filha dele. E assim, voltando pro enredo da série, cara, a série agora é da Abby. Você que tá esperando alguma coisa dessa série. Cara, a série agora é da Abby. Está se passando a mesma coisa se passou no segundo game, em que nós agora vamos acompanhar a Abby, porque sim, entendeu? Assim, ó, a série só serve pra mostrar o quão ruim é esse enredo do segundo game. E só. Eu não botei fé na série porque abordou muitos temas que pra mim é irrelevante num tema pós-apocalíptico. Tipo, a comunidade do Tommy, que é o irmão do Joel, se chama Comuna. Aí outra mina fala que são comunistas. Cara, ninguém liga pra isso. Todo mundo quer saber como eles vão sobreviver nesse mundo, tá? Eu tenho um pensamento muito, muito sincero sobre comunismo. Pra mim é merda. E se você quer colocar isso na série, a sua série pra mim é merda, tá? Eu não tenho meio termo pra essas porcarias que querem colocar e enfiar a goela abaixo. Quer transformar os outros em comunista? Vai a merda, vai. É poucas ideias. E a série abordando esse tipo de tema já afasta. A maior parte do público já afasta. O que eu vou assistir uma série de comuna? Por que eu vou assistir uma merda dessa? Eu não vou querer. Vai afastar você querendo ou não. Ah, fez sucesso. Vai afastar uma parcela do público. Não interessa. A maioria não vai gostar. E a maioria tá pra abandonar a série. Por que eu digo isso? Porque a série tá indo no mesmo caminho do game, do mesmo caminho do segundo jogo. Vai abordar cada vez mais a Abby, cada vez mais você vai ver a Abby, cada vez mais você vai ver encheção de linguiça, que nem aquela porcaria de mina que colocaram lá, a mina da terapia. Colocaram terapia. Você vai ver cada vez mais isso, cada vez mais Tommy levando terapia, não indo fazer nada, tipo, ele vai se vingar do Joe. Na série isso não acontece, tá até pior do que no jogo. E pra mim não muda muito. Tipo, o Tommy deveria ir. Pra que ele deveria ir? Pra ele ser humilhado pela Abby? Porque ele foi humilhado no jogo. O Tommy é humilhado pela Abby no jogo. Pra que ele vai? Pra que ele vai? Só sobrou o Tommy, né? De legal. Pra que ele vai? Todo personagem legal dessa série, menos a Dina, tá? Morre. Bom, no segundo game. Todo mundo. Não sobra ninguém. Já dando spoiler aqui, tá? Então, assim, ó. Se aconteceu no segundo game, vai acontecer na série, tá bom? De uma forma porca. Ou até pior do que foi o do Joe. Assim,
O Joe não foi tão impactante a morte, até porque não é tão interessante os personagens na série. Na série, os caras não conseguiram deixar eles interessantes. A Tessie mesmo não teve o mesmo impacto no game. Você não, tipo, não sente nada. Chega a Ellie não é tão carismática quanto a do game. Por mais que a atriz tenha o seu talento lá, fez o seu talento lá no Game of Thrones. Porém, eu não senti apego algum a essa Ellie aí. Mesmo depois de passar a primeira temporada, eu não senti apego algum. Eu senti muito apego no game. Não conseguiram passar isso para o público. Pelo menos não para mim. Aí você chega no segundo game, o apego vai diminuindo cada vez mais. Você não tem apego pela Ellie. A Ellie cada vez mais vai ficar se tornando uma personagem pior. Vocês vão ver isso no decorrer da série. Ela vai ficar cada vez mais egoísta. Ela vai literalmente esculhambar a Gina. Vai pegar a Gina um episódio e vai esculhambar. Vai falar um monte de merda. E vai dar na treta lá. Isso lá pro final, né? Isso até lá tem encheção de linguiça. Até lá vai ter encheção de linguiça. E vai ter uma novelinha que ninguém queria saber. Sobre a Abby, os amiguinhos dela, ninguém quer saber. No segundo game, ninguém queria saber. Colocaram mesmo assim. E na segunda temporada vai ser a mesma coisa. Vocês acham que vai encher linguiça como? Não sobrou nada da história, cara. Tipo, no primeiro game a gente tinha o governo some, não tem nada relacionado mais ao governo, não existe mais governo. Até aí, ok. Vagalumes se tornam tipo um grupinho, que é o grupinho da Abby. E demora anos pra achar o Joel. Acho impressionante como demora anos. O que dá mais mérito a Ellie, porque a Ellie não demora nada pra achar os caras no segundo game. Ou é forçação do roteiro. O Tommy também não demora nada pra achar eles. Tá? Então, assim, muito fraco, muito fraco. Não espere nada dessa série aí, tá? O enredo da série tá indo de mal a pior, vai piorar muito. Você vai ser forçado a acompanhar a Abby e você vai ser forçado a gostar dela. Por que a Abby é bonita nessa série? Tem um porquê. A Abby se lembra muito a Ellie do jogo, cara. E não colocaram ela a atriz de Ellie. E pra mim até que é bom, até porque a Abby vai ser protagonista agora, né? Então, ela que vai roubar a cena, vão colocar ela pra matar um monte de cara, vai colocar ela pra matar bicho grande, pra você ter um apego emocional a ela. Mas tudo forçado, tipo... Vai funcionar? Vai, porque esse Joel não tem o mesmo carisma do Joel do game. Não é a mesma coisa. Então, esse Joel aí, se ele morrer, não morreu, ninguém liga. Ninguém liga, tá? Tem gente que vai ligar, tem gente que vai pegar apego emocional. Mas ninguém gostou desse Joel como gostou do Joel do jogo. Se você vê o Joel do game, cara, 10 vezes melhor, não tem nem comparação. Então, assim, o apego emocional é nulo. Vai chegar um tempo lá que você vai... não ligo não. Você matou o Joey. Não ligo, até porque a atriz é bonita. Ela não esboça carisma ainda, mas o personagem provavelmente vai esboçar carisma porque ela é bonita, tá? O público gosta. E vão começar a forçar a ideia de que o pai dela tinha razão e essa aí. Né? A série só serviu pra confirmar que o enredo do jogo é uma merda. Tá? Do segundo game. E só serviu pra isso. Eu não via sucesso nessa série desde que eu vi o segundo game. Porque, focando na história principal mesmo, a história é uma merda, cara. Não salva nada em termos de história do segundo game. Tira a jogabilidade, é uma porcaria, tá? Fora outros problemas de bastidores no game, relato de que o game não se pagou até hoje, relato de que esse tanto de remaster é pra repor esse pagamento. Então, tipo, eles estão trabalhando com material pronto. E remaster é só dar uma repaginada, tá? Eles não fazem do zero, tá bom? Você que não sabe disso. Eles só dão uma repaginada. É o mesmo modelinho ali. Então, eles não precisam fazer do zero. Não é um jogo novo ali, o remaster. Então, eles trabalham com um projeto já pronto, repaginam e vendem a preço cheio. Por quê? Para se pagar. E isso evidencia muito que isso pode ter sim ocorrido na Naughty Dog. O que acende um alerta vermelho para ela que se ela fracassar no próximo game, vai dar um tolotão enorme para ela, tá? Vai dar ruim mesmo. Tá bom? Rockstar caiu. A Naughty Dog pode cair também. Nada dura pra sempre. E também um monte de gente fazendo merda do jeito que fazem. Não vai durar mesmo, tá? É isso que eu tenho pra falar da série, tá? Ficou um pouco longo.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar ser mais recorrente, porque é difícil as coisas aqui em casa, tá? Tá meio difícil, mas a gente luta mesmo assim. Então, um forte abraço. Obrigado por me acompanhar até aqui. Curta, comenta, compartilha, tá? E é nóis. Até o próximo vídeo.